Olá pessoal, professor Jean Carlos, continuando a disciplina Técnicas de Construção, essa é a nossa aula 2. Continuação do conteúdo de Técnicas de Construção, do nosso livro. Unidade 3, o edifício escolar. Unidade 4, Técnicas de Construção aplicadas à escola. Unidade 5, papel do funcionário na construção, conservação e manutenção física dos prédios escolares. Esses serão nossos assuntos abordados na nossa aula 2. Unidade 3, o edifício escolar. Com esta unidade, temos a proposta de apresentar para vocês a estrutura de um edifício para que possamos entendê-la e saber executar a sua manutenção. Desenho técnico. O desenho técnico transmite as informações que o prédio da escola possui para uma planta ou projeto, na qual engenheiros e arquitetos planejam como será suas reformas, manutenções e adaptações. Bom, aqui nós temos um exemplo de um desenho técnico. Isto é uma fachada de uma edificação, certo? Onde representa a sua vista principal. Esse outro desenho é um desenho da mesma edificação, só que um corte longitudinal. Ele é um corte no qual a sua função é representar suas alturas, onde passam algumas alvenarias, altura de laje, altura de janela, porta, esquadrias de modo geral. Entendendo o desenho técnico. O projeto é composto de vários desenhos, no qual o principal deles é a planta baixa, que representa onde cada parede divisória de prédio está localizada. Logo, temos outros projetos que não deixam de ser importantes para sua execução, como o projeto elétrico, hidráulico, sanitário, até mesmo o projeto de incêndio, se for o caso. O prédio ou a edificação, ela possui 3 dimensões. Por esta razão, é feito este rebatimento que a gente vê aí na fotografia, no qual procura representar o prédio nas suas 3 dimensões. Nós temos vista frontal, vista posterior, vista superior, vista das duas laterais. É como a ideia do desenho técnico, ou o que deveria ser seguido, seria como se estivéssemos uma caixa e essa caixa fosse se abrindo e cada parte dessa caixa representasse o plano no qual ela estava em contato. Por essa razão, nós temos aí essa disposição de desenhos. Para ficar melhor entendido, aqui é a mesma situação, só que uma figura geométrica. Então, aquele lado no fundo azul representa uma lateral. Esse lado verde no fundo representa a vista do fundo da peça, ou seja, a vista posterior. E esse lado azul claro embaixo representa a vista superior. Deu para entender? Vamos em frente. Função da planta baixa. A planta baixa, ela tem a função exatamente o que a gente já falou, de localizar as paredes, dividir os ambientes, localizar portas, localizar esquadrias, de modo geral. E através dessa planta é que se é executado uma edificação com perfeição. Bom, outro assunto abordado será o desenho topográfico, ou desenho do levantamento topográfico. Nessa imagem, nós temos um levantamento topográfico. É um terreno
certo? É um terreno onde tem aí seus confrontantes, onde tem um rio no fundo dele, onde tem uma estrada passando na frente. Então, todas essas informações nós temos que ter capacidade de ler nessa planta. Então, veremos também a simbologia, a legenda, certo? Que vão nos auxiliar nessa interpretação. Por exemplo, esse quadro, logo em cima do carimbo, essa região aqui do desenho a gente chama carimbo. O quadro aqui logo acima é legenda. Aqui tem outro quadro que vai nos dar as coordenadas da poligonal, ou seja, os pontos que compõem essa poligonal. Aqui a orientação do norte do desenho, sempre tem que ter um desenho topográfico. Isso daqui seria uma imagem, né, do levantamento, a imagem de satélite. Nessa lateral seriam as coordenadas e nessas outras as outras coordenadas do eixo cartesiano. Bom, aqui a gente verifica que é um rio. Aqui são seus confrontantes. E no meio a gente teria aí as curvas de níveis, que será assunto para a gente ver no próximo slide. Bom, aqui é uma simbologia simples que pode ser adotada em desenhos topográficos. Existem vários tipos de simbologia. Aí é você que vai escolher a melhor, a que vai mais se adaptar ao seu projeto. Tá? Então aqui, por exemplo, um exemplo bem conhecido, via de trem, linha elétrica, linha de alta tensão, propriedade privada, lago, zona encharcada, então, curva de nível, depressão, terreno aberto, bosque. Então tem uma série de simbologia, de símbolos que a gente pode usar para auxiliar nas informações que um desenho topográfico pode nos dar. Curva de nível é uma das informações primordiais para um desenho topográfico. Curva de nível fornece as informações do relevo do terreno. Cada linha apresentada fornece pontos com a mesma altura de relevo. O objetivo de sua representação é visualizar as formas do terreno. Tem um exemplo de curva de nível. Tá? É uma parte de um terreno na qual os números representam as alturas. As linhas representam, elas querem nos falar que aquela altura ela permanece constante seguindo essa linha, certo? Então aqui, onde eu tenho uma altura de 430, onde eu tenho uma altura de 400, quer dizer que esse ponto de 430 é mais alto do que esse de 400 e assim por diante. Então, este caminho vai descendo até o número 240. Então, supostamente, esse 240 ele vai ser um córrego ou algo parecido. E esse redondo aqui em cima, onde tem 430, vai ser um morro.
daqui vai descendo. Quando ele chega aqui, ele vai subindo novamente. Então, isso daqui possivelmente seja um vale, um talvez, que está mais baixo com relação a essas duas direções. Entendendo a curva de nível. Para ficar mais claro, temos aqui uma montanha, logo abaixo da figura, e logo acima temos a representação em planta dessa montanha. Ou seja, os limites dessa montanha visto por cima, tá? E eu tenho aqui as curvas de níveis, que é o que? É como se eu estivesse fatiando essa montanha na horizontal. E cada fatia me desse uma figura. Então, no topo dela, eu só vou conseguir fatiar este pedaço menor aqui, esse círculo, digamos assim, e este outro, que é exatamente esta faixa dos 40. Nos 50, eu só vou conseguir ter um corte nesse morro aqui, porque ele é maior. Então, ele supostamente está numa altura maior. Então, coloco lá minha curva de nível com a indicação de uma altura de 50. E assim por diante. Ó, aqui é a extremidade do morro, que tem uma elevação de 10. Certo? Então, isso é curva de nível. É só você fazer esse corte e colocar numa planta a sua representação. Leitura de uma planta de um prédio escolar. Bom, temos que observar vários detalhes. Como eu falei na simbologia, nos slides anteriores, nós temos várias simbologias para representar. E um prédio escolar não é diferente de um levantamento topográfico. Nós usamos símbolos para representar alguns objetos que são interessantes que sejam representados, para que não venha a cometer erros na execução. Por exemplo, vemos aqui um banheiro. Por quê? Ban é uma abreviação de banheiro. Então isso daqui já vai para uma legenda nesse projeto. Estamos observando aqui uma pia, né? Ou pelo menos um desenho que se assemelha muito com a pia. Então isso já nos dá a certeza de que aqui vai ser a pia do banheiro. P02, esse P02 vai ser a porta desse banheiro. P de porta, 02 quer dizer que é uma porta com especificação 2, que vai ter uma especificação para essa porta, dizer qual o tamanho dela, qual a largura, qual a altura, qual o material. Então esse 02 já vai estar em um quadro, no qual esse quadro vai dar todas essas informações, que não seria conveniente eu colocá-la nesse projeto, porque senão iria ficar muito tumultuado. E assim por diante, eu tenho aqui B01, que é basculhante 1, também terá sua especificação. Eu tenho aqui um símbolo ou um desenho que se assemelha com um vaso, que certamente será o vaso desse banheiro. E tenho um desenho que se assemelha com o chuveiro, que será o chuveiro. Em alguns casos, dá para você associar a semelhança da figura com o que ele é na prática. Então, um projeto é realizado sua leitura dessa forma. Especificações escolares. Para se construir uma escola, temos que seguir uma série de regras, que damos o nome de especificações técnicas. Com essas regras sendo aplicada, o MEC terá uma grande garantia de que a escola terá condições físicas, logísticas de poder funcionar.
Tamanho de salas, localização, transporte público, segurança, conforto térmico, luminosidade. Bom, esta ilustração representa um conforto térmico que essa escola possa vir a ter. Por quê? Porque, de acordo com essa ilustração, essa edificação está permitindo que entre vento e que saia o vento. Porque se o vento não tiver por onde sair, ele jamais vai entrar. E não trará o conforto térmico necessário para as escolas. Por essa razão, temos que observar essa ventilação, que será objeto de estudo logo à frente. Bom, instalação do edifício escolar. Para instalar um edifício escolar, temos que levar em consideração uma série de fatores. Qualidade do solo, saber se o solo é resistente, se é um solo alagadiço, para que não tenhamos problemas futuros com rachaduras. Fatores climáticos, saber qual a intensidade de chuva, qual a intensidade de seca, qual a intensidade de ventos, para poder planejar perfeitamente o tipo de estrutura a ser implantada. A topografia, principalmente, que vai nos dizer quais são os níveis que eu tenho que usar, se eu tenho que fazer uma escola totalmente plana, se eu posso fazer uma escola aproveitando um desnível. Então, a topografia é quem vai me dar essa informação. Acessos, eu tenho que saber como eu chego nessa escola, como eu vou sair, qual o tempo que eu vou chegar, se tem transporte, se não tem. Serviços públicos, eu tenho que saber também se eu tenho hospitais próximos da escola, caso tenha uma necessidade, se eu tenho posto policial próximo da escola, se eu tenho supermercados, se eu tenho lanchonetes. Então, enfim, uma série de serviços públicos que uma escola pode, porventura, vir a precisar. Agentes poluidores. Agentes poluidores, se eu vou instalar minha escola em um local onde tem uma indústria, que essa indústria faz muito barulho, então poluição sonora, ou se emite muitos gases, poluição no ar. Fatores de risco, né? Justamente isso, né? Se essa indústria que polui o ar, qual o risco desse ar poluído para o pessoal da escola? Vizinhança, também a indústria se encaixa nessa vizinhança. Então, esses são os fatores que devem ser considerados ao instalar um edifício escolar. Veja bem, aqui nós temos um exemplo de fator climático. Então, o que é que eu posso tirar disso daí? Eu tenho os horários, né? De manhã o sol vai estar de um lado, então o que é que eu posso projetar para este lado? Eu posso projetar uma janela, ou eu mudo a janela dessa localização, boto para outro lugar, ou eu mudo a estrutura dessa janela, eu boto alguma coisa para proteger do sol. Então, é por isso que é importante sabermos que devemos considerar na instalação de uma escola. Planejamento e preservação do espaço escolar. Projeto arquitetônico, conforto ambiental, segurança interna e externa, obras civis e instalações prediais, paisagismo, mobiliário, sinalização e acessibilidade. Então, o que é que nós queremos dizer com isso?
E para uma escola atingir sua função social e educativa, deve ser observado esses fatores, certo? Então, como que um projeto arquitetônico ele vai influenciar nessa função social educativa? Ora, se você tem uma escola na qual você acha agradável, você acha bonita, então, lógico que você vai se sentir melhor e ela vai conseguir atingir essa função social. Conforto ambiental. Se você tem a preocupação de verificar a posição do vento, posição do sol, para que possa trazer esse conforto, claro que você vai se sentir melhor dentro dessa escola. Segurança interna e externa, isso é bem fácil de explicar, né? Você não vai para um local onde você não tem segurança. As obras civis, elas devem estar bem executadas para que não tragam problemas, para que não gerem manutenções longas, para que não gerem preocupações com rachaduras. Então, por essa razão, as obras civis devem estar bem executadas. Assim como paisagismo contribui, o mobiliário da escola preservado também contribui, sinalização para que todos respeitem e preservem a escola, e acessibilidade. Com acessibilidade, com certeza, a escola fará sua função social. Acessibilidade não só para quem tem alguma deficiência, acessibilidade para todos. Acessibilidade à biblioteca, acessibilidade à informática, acessibilidade ao transporte. Então, acessibilidade de maneira geral. Aspectos gerais. Os aspectos gerais são eles: instalações elétricas, hidráulicas, equipamento de segurança. Portanto, a escola deve ter esses aspectos para que venha a proporcionar a função social. Aspectos físicos são vários, entre eles podemos citar ventilação e insolação, que já foi bem comentado antes no nosso slide anterior. A ventilação, veja bem. Então, os ventos predominam de uma região. Então, eu sabendo aproveitar, eu deixando aberturas nas alvenarias para que esse vento possa entrar e com ele trazer um conforto térmico e também sair do meu ambiente, certo? Eu vou ter um grande êxito no meu projeto. Insolação. Eu localizando o ponto exato onde nasce o sol, onde se põe o sol, em qual horário esse sol vai ser mais incidente, né? Influenciando aí na questão a minha inclinação do meu telhado. Então, deve ter todo esse estudo, né? E toda essa importância, essa localização do sol e direção dos ventos. Então, tenho aqui algumas, algumas maneiras de trazer esse conforto. Se eu não conseguir trazer esse conforto apenas com a localização ou as aberturas de janelas, eu posso colocar aí os quebra-sol, certo? Eles funcionam dessa forma, né? Os raios incidem sobre a janela, mas antes disso é colocado esse quebra-sol que ele barra os raios a fim de evitar que a insolação aconteça.
Então nós temos ele, podem ser verticais, horizontais, dependendo da posição do sol, certo? E do tamanho das janelas. Obrigado, esta foi a nossa unidade 3. Espero que tenham aproveitado o máximo e vamos agora para a nossa unidade 4, logo em seguida. Obrigado.